Olá, olá, boa noite. Tudo bem? Boa noite, boa noite. Oi, boa noite. Estamos começando mais uma live de terça-feira. Tudo bem com vocês? Hoje, pronto, tudo certo? O tema da nossa live de hoje, sejam bem-vindos todos vocês que estão entrando, que estão chegando. Sejam bem-vindos, muito, muito bem-vindos. E o tema da nossa live de hoje, ele surgiu a partir das últimas lives. Nas últimas duas lives, não, na última live eu acho, né? A gente conversou sobre como lidar com o choro e os sentimentos negativos do meu filho. Oi, Márcia, boa noite. Então, na última live a gente conversou sobre isso, sobre como lidar com os sentimentos negativos do meu filho, e um dos pontos da live, uma das coisas que a gente conversou na live passada, era sobre a importância de nós adultos aprendermos a lidar com os nossos, né? Porque sempre tudo é assim na educação dos nossos filhos. A gente só pode ensinar aquilo que a gente aquilo que a gente faz, aquilo que a gente vive, aquilo que a gente experimenta. Senão a gente não pode ensinar. Tem uma frase que é assim, fala sobre ensinar e educar. Fala assim, ó, para você ensinar, você precisa saber. E para você educar, você precisa ser. E eu gosto dessa frase, faz essa diferença aí entre ensinar e educar, né? Mas falando a respeito, tem muito a ver com a educação dos nossos filhos. Então, pra gente ensinar, eu posso ensinar teoricamente coisas que eu sei teoricamente. Mas para educar, eu preciso ser, necessariamente. E aí, entra a questão de como eu adulto, né? Eu imagino que todos nós que estamos aqui adultos, que temos filhos, queremos que os nossos filhos saibam lidar com sentimentos negativos. E aí entra a questão, como nós adultos lidamos com isso? E esse assunto é muito importante mesmo. E a maioria de nós adultos não sabe lidar com os próprios sentimentos negativos. Por quê? Porque nós não aprendemos isso. Oi, Ana Paula, saudades mesmo. Então, o que eu quero pedir para você? Quero dar as boas-vindas para você que tá aqui. Essa live é uma live que não é necessariamente só para quem tem filhos, né? Para qualquer adulto. Oi, Ju, tudo bem? Então, se você tá aqui, você quer compartilhar esse conteúdo com outras pessoas, talvez com um familiar seu, uma amiga sua, enfim. Não precisa necessariamente ser uma pessoa que tenha filhos, né? Mas alguém que seja adulto. Você pode compartilhar aqui nesse aviãozinho que tem aqui no cantinho. Você pode clicar agora e pode enviar lá para alguém que você queira, alguém que você acha que vai ser beneficiado com esse conteúdo também, tá bom? E então nós vamos falar sobre isso e eu começo falando para você. Que bom, Ju. Muito bom ter você aqui. Muito bom. A Ju colocou aqui que tá fazendo a janta dela e assistindo a live. Deixou o celular lá. É bom, né? Eu também faço muito isso. Lavando a louça, fazendo as coisas, eu deixo o celular lá ligado e vou ouvindo coisas, ouvindo conteúdo. Isso é muito bom, inclusive. É muito bom pra nossa saúde emocional, sabia? A gente ouvir conteúdos, né, que acrescentem nesse sentido. E em vez de, às vezes, a gente pode aproveitar melhor o tempo, né? Com essas coisas, às vezes fazendo atividades que são mais mecânicas, e em vez de a nossa mente ficar vagando, os nossos pensamentos ficarem vagando, a gente pode alimentar os nossos pensamentos com coisas que são úteis para nós, para nossa saúde emocional, né?
E como eu já falei aqui, então, na live hoje, que a maioria de nós não aprendeu a lidar com os sentimentos. A gente pode aprender deveria ter aprendido quando criança com os nossos pais, mas como eles também não aprenderam, não ensinaram pra gente, a gente cresceu não sabendo e estamos aqui, né? E aí a gente pode aprender isso através, por exemplo, da terapia. Então, o que eu quero dizer pra você também? Se você por acaso tá aqui e você tá passando por um tempo muito difícil, tendo muitos sentimentos negativos, sentindo que esses sentimentos estão te paralisando, se você tem crise de ansiedade, por exemplo, se sente muito deprimida e tudo mais, é muito bom que você procure ajuda profissional e faça a terapia, porque na terapia você vai ser instrumentalizado assim, passo a passo, né? A gente vai dar a mão para você conseguir trilhar esse caminho de autoconhecimento e de saber como lidar com tudo isso que você tem passado. Então, a terapia é um desses caminhos e a gente ouvir conteúdos a respeito disso, aprender ferramentas a respeito disso. Então, aqui na live eu vou te ensinar ferramentas que eu uso, inclusive, com os pacientes na terapia. Quero te dizer também que não isso que eu vou falar aqui não é tudo que, obviamente, que você pode saber, que você precisa saber, não são todas as ferramentas que existem, obviamente, porque não cabe numa live, não cabe nesse tempo aqui, mas são coisas que você vai poder aplicar sim no seu dia a dia e eu posso te garantir que se você aplicar com constância, paciência, não achando que vai acontecer do dia para noite, porque também é uma coisa que eu sempre falo e que eu tava inclusive essa semana pensando sobre isso, como que nós somos imediatistas e temos dificuldade de passar por processos. Então, aprender educação emocional, aprender a lidar com os sentimentos a lidar bem com eles é processo, é aprendizado, é treinamento. Inclusive essa semana eu estava fazendo uma primeira sessão de atendimento psicológico com uma pessoa e aí ela me contou que ela faz exercícios físicos e tudo mais, daí eu fiz a comparação com ela. Ela falou, faz 2 anos que eu comecei a fazer exercícios físicos e tudo, e daí eu falei, o processo de autoconhecimento é parecido com o processo de exercícios físicos. Daí eu pergunto pra você que tá me ouvindo aqui, nessa live, se você já fez exercício, por exemplo, vou virar fitness, e vou na academia. Você vai na academia um dia, você já fica super forte? Fala pra mim. Você vai na academia em uma semana e você já é super musculoso, já cria músculos e já... É assim que funciona? Não é assim que funciona, na verdade. E outra coisa, você já vai na academia, já começa a levantar 100 quilos de peso lá na perna, a primeira vez que você vai? Não. Por quê? Porque é processo. E daí eu fiz essa comparação com ela no atendimento que eu fiz com ela. Eu falei, então você sabe bem como que é o processo de educar o seu corpo. Você sabe bem como é o processo físico, porque você passou por ele, já tem 2 anos que você está nele. E a gente tá colocando aqui, difícil lidar com processos em dietas e academia. Pois na verdade é difícil lidar com todos os processos na vida, sabe? E a gente tem muita dificuldade de lidar com processos, a gente quer tudo pra ontem, Começam, até por exemplo, carreira, trabalho, A gente começa um trabalho novo, quer ter resultados amanhã e a gente tem dificuldade de passar por processos. E eu quero falar pra você que educação emocional, aprender a lidar com sentimentos é processo. Talvez você nem tenha começado esse processo ainda. Talvez essa live aqui seja um passo inicial em direção a esse processo. Talvez você já começou e essa live vai te ajudar nessa caminhada, tá? Mas entenda, é processo, não acontece do dia pra noite. Pois bem, como então lidar com sentimentos negativos? Eu coloquei aqui 7 pontos, tá? No meu negocinho aqui, E se você quiser receber depois esses 7 pontos, verdade, né, Jenny? Você pode pedir o esboço que a gente manda pra você por e-mail, tá? Então, assim, primeiro ponto que eu quero compartilhar desses 7. Parar para perceber o que sentimos e identificar o que sentimos.
os nossos sentimentos, reconhecer e admitir o que sentimos. Por que esse é um ponto muito importante? Porque nós, muitas vezes, temos dificuldade de aceitar e admitir aquilo que nós sentimos de negativo, porque a gente acha que isso nos define. Por exemplo, não posso admitir que tenho raiva, que sinto raiva, senão isso significa que eu não sou uma boa mãe, senão isso significa que eu não amo os meus filhos, senão isso significa que eu não amo meu marido, senão significa que eu não sou uma boa pessoa. Se eu admitir, por causa das crenças negativas que nós temos a respeito disso, muitas vezes a gente acha que admitir sentimentos negativos, reconhecer sentimentos negativos, você diminuir o seu valor e você perder a sua identidade, você ser uma pessoa má, porque você tem sentimentos negativos. Isso vem da infância, não vou nem entrar nisso aí, das coisas que a gente ouviu da infância, né, e tudo mais, mas eu quero dizer pra você que que os teus sentimentos negativos não te definem, e eu quero dizer pra você que todas as pessoas, indistintamente, por mais autoconhecimento que elas tenham, por mais equilibradas que elas sejam emocionalmente, por mais felizes que elas sejam, todas as pessoas no mundo têm sentimentos negativos. Os sentimentos negativos fazem parte da nossa vida. Todos os seres humanos sentem medo, sentem tristeza, sentem angústia, sentem ansiedade em vários e diversos momentos da vida e não tem problema. Isso não define quem você é, isso faz parte. Em alguns momentos eles são até bons, tá? Os sentimentos negativos, porque nos impulsionam em algumas coisas. Na verdade, eles sempre podem ser bons, tá? Os sentimentos negativos sempre podem nos levar a boas coisas. Então, a gente não precisa... Qual que é o problema da gente achar que sentimento ruim é ruim de ter? Porque a gente não assume e a gente quer bloquear em vez de aprender a lidar. Então, eu quero dizer pra você, você não precisa negar os seus sentimentos negativos. Você precisa, ao contrário, admitir e aceitar que você tem, para que você possa reconhecer quando você tem, porque o primeiro passo para aprender a lidar com eles é reconhecer quando você os tem. E não é fraqueza você ter sentimentos negativos. Não é, a gente, né, muitas pessoas aqui que me assistem são cristãs, por exemplo, e aí a gente ouve muito sobre fé. Quero dizer, não é falta de fé você admitir que você tem medo, porque todas as pessoas têm medo. Por mais fé que elas tenham, tem momentos que elas sentem medo. E qual que é a questão? A questão é identificar esse sentimento, admitir o sentimento e aprender ao que fazer com ele. De onde ele vem, como você pode lidar com ele. Entende? Então, o primeiro passo que eu quero te dizer não é fraqueza ter sentimentos negativos. Todas as pessoas no mundo, indistintamente, os têm. E aí o que nós precisamos é identificá-los e aprender e nomeá-los, porque às vezes a gente não sabe e a gente daí é dominado por eles. Depois, no próximo ponto, a gente vai falar mais sobre nomear os sentimentos, né? Mas você precisa saber. Será que eu... Não vou falar aqui, eu vou já falar nesse primeiro tópico. O que você sente? Sabe? Você sabe identificar o que você sente? Quando você sente... Você consegue discernir se é medo, se é frustração, se é angústia, se é ansiedade, se é tristeza, se é culpa? Que tipos de sentimentos negativos que você tem tido? Você sabe nomeá-los? Porque é importante isso, você saber o que você está sentindo, que é o primeiro passo, ok? E assumir e reconhecer, admitir, entendendo que isso não é sinal de fraqueza. Que isso não tem problema, ao contrário, isso precisa acontecer necessariamente para você aprender a lidar com eles, porque se você negar, bloquear, não olhar para eles, você não vai saber lidar e o que vai acontecer é que eles vão te dominar e você vai entender como que funciona esse processo, que eu vou explicar para você aqui na live como que funciona esse processo. Se você bloquear e negar os seus sentimentos, eles vão te dominar e você não vai conseguir lidar com eles de maneira saudável, ok? Isso é o primeiro ponto. Segundo ponto, assuma. Gente, pode ir comentando aqui, tá? Ó, a Vanessa colocou top, Fer, a Ju mandou um monte de bombinhas,
A Jenny Amaral colocou top. Então, se você tiver dúvidas do que eu tô falando, quiser fazer comentário, pode colocar aqui, tá bom? É muito bom quando vocês comentam, porque eu sinto que vocês estão aqui, né? Igual eu falei na última live. Porque eu tô aqui olhando só a minha cara e eu gostaria muito de ver o rosto de vocês e não posso. Então, se vocês comentam, eu consigo ver que vocês estão aí, né? Pois bem, número 2. Assuma a responsabilidade pelo que você sente, tá? O que é isso? Também é um costume e uma falta de educação emocional mesmo, da nossa parte, que não recebemos educação emocional. É comum as pessoas culparem outras pessoas pela forma como se sentem, pelas coisas ruins da sua vida. Então, eu sinto isso, eu tô triste, eu sinto ansiedade, eu sinto medo, mas a culpa é do fulano, é porque fulano faz isso, porque esse fulano faz aquilo. A gente faz isso na educação dos nossos filhos muitas vezes, né? A gente já conversou aqui sobre isso, tipo, de jogar nas costas dos nossos filhos o nosso descontrole, por exemplo. Então, porque você fez isso que eu fico descontrolada, né? É você que é o culpado daquilo que eu sinto e do que eu faço com o que eu sinto. E Fer, um pouco que você começou a falar já faz todo sentido na minha vida. Que bom, Jenny. Que bom que você tá aqui também. Então, o que eu ia falar? O que eu tava falando? Que a gente tem o costume de culpar as outras pessoas. Então, eu me sinto assim e é você que é responsável, o outro é responsável por aquilo que eu sinto, que eu faço com o que eu sinto. E eu quero dizer pra você que isso é totalmente limitante. E se você alimentar isso dentro de você, culpar as outras pessoas pela forma como você se sente, você nunca vai conseguir lidar de uma maneira saudável com os seus sentimentos. Sabe por quê? Porque você não pode controlar o outro. Se o outro é responsável pelo que você sente e pelo que você faz com o que você sente, você está na mão dos outros. O outro é responsável pela sua vida e não você. Então, se você tá mal, o problema é do outro. E daí, como que você vai ficar bem? Ou como que você vai lidar com isso se é o outro que é o culpado e responsável? E sendo que você não pode controlar o comportamento do outro. Você não pode controlar o que o outro faz. Que é uma outra crença limitante que nós temos muito dentro de nós. Queremos controlar o que os outros fazem, pensam, acham e sentem. Só que isso é irreal, né? É impossível, é um mito. A gente não controla o comportamento alheio. A gente só consegue controlar o nosso próprio comportamento e o que a gente faz, os nossos pensamentos e sentimentos. Então, o que a gente precisa ser? A gente precisa ser autorresponsável. Entender que a responsabilidade pelo que nós sentimos e fazemos com o que sentimos é exclusivamente nossa. Então, isso significa que os outros vão fazer qualquer coisa, o que quiserem comigo? Obviamente que não, porque eu posso colocar limites, a gente vai falar sobre isso aqui na live também. Mas isso significa que eu vou assumir a minha responsabilidade. E eu não posso controlar o que fazem comigo, porque eu não controlo o comportamento do outro. Mas eu posso controlar como que eu enxergo o que fazem comigo e o que eu faço com o que fazem comigo, né? Então, às vezes as pessoas podem fazer coisas comigo que me despertam sentimentos negativos, por exemplo. E a minha responsabilidade é identificar esses sentimentos e aprender a lidar com eles, entendeu? Isso é a minha responsabilidade e não a responsabilidade do outro. E a gente vai falar mais sobre isso ao longo dos pontos. Então, o ponto 2, primeiro ponto. Parar para perceber o que sentimos e reconhecer, admitir. Segundo ponto, assumir a responsabilidade pelo que sentimos e pensamos. É a nossa autorresponsabilidade, sem culpar o outro. O outro não é o culpado. Eu sou o responsável. Senão, a gente nunca vai sair do lugar. Senão, a gente tá perdido, né? Se a gente for depender da resposta do outro para estar bem ou não. Ponto 3. A gente precisa entender o que acontece, então. O ciclo dos nossos pensamentos, sentimentos, comportamentos. Eu vou explicar pra você, então. Eu já expliquei aqui em algumas, acho que em outra live eu já mencionei, eu vou mencionar porque isso é muito importante. Como que a gente funciona? A gente funciona assim.
que, ó, a Márcia comentou aqui, me vi agora nessa situação. Que é muito bom, Márcia, quando a gente se identifica, quando a gente se vê, né, e se percebe. E esse é um passo muito importante para a gente assumir a nossa responsabilidade e ter passos em relação a isso. A gente vai conversar sobre isso também, tá? Aqui durante a live. Então, qual que é o ciclo daquilo que a gente sente? Da onde que vem aquilo que a gente sente? Eu podia ter um quadro aqui, na verdade, mas não tenho, né? Mas eu vou escrever aqui num papel pra você... Ou alguém... Hoje, faz favor. Né? Não, faz favor. Enfim, eu vou ver o que eu faço aqui. Deixa eu ver se eu acho um papel. Que é o seguinte, pra você lembrar e eu ir pontuando pra você. Tem um papel aqui, eu vou escrever, ó. Só pra você enxergar. Só que eu não sei se vai sair do lado certo. Deixa eu só escrever uma palavra. Que é o seguinte, ó. Pra você saber, eu vou colocar aqui. Evento. Deixa eu ver se sai do lado certo. Ah, não sai do lado certo. Mas eu vou falando então, tá bom? Hoje como eu vou falar. Olha só. Evento. O que acontece acontece alguma coisa, tá? Que desencadeia dentro da gente pensamentos automáticos, coisas que vêm na nossa cabeça. Então, acontece alguma coisa que nos traz pensamentos automáticos. Pensamentos são coisas que são gatilhos para pensarmos coisas que estão dentro de nós, pensamentos automáticos, que estamos acostumados a pensar às vezes desde criança, e crenças também. Nossos pensamentos vêm das nossas crenças a respeito de nós, do mundo, a respeito da vida e das outras pessoas e tudo mais. Então, acontecem coisas que desencadeiam pensamentos e que desencadeiam os nossos sentimentos. E daquilo que acontece, a gente pensa e acredita, a forma que a gente enxerga aquilo que acontece, que desperta dentro de nós pensamentos e crenças, faz a gente se sentir desse jeito, ansioso, com medo, frustrado, triste, e faz a gente ter comportamentos a partir daquilo, tá? É esse o ciclo do nosso sentimento. Então, o sentimento, ele faz parte desse quadro que eu te passei. Evento desencadeante, o nosso pensamento, o sentimento e aquilo que a gente faz depois, que é o nosso comportamento. Se a gente não tem consciência disso, desse processo, o que acontece? Ele acontece automaticamente sem a gente perceber. Isso aí, Gi. Obrigada aqui pelo comentário, acho que eu vou fixar para ficar mais fácil. Peraí, aqui, ó. Fixar comentário, olha lá. Ó. Evento, pensamentos e crenças, sentimentos e comportamentos. Então, o que a gente faz com aquilo? Então, o que a gente... onde que eu tava? Que a gente precisa entender todo esse ciclo que faz parte dos nossos sentimentos. Se a gente não entender, a gente não vai conseguir lidar com os nossos sentimentos, ok? Isso é importante, isso é prático, não é teórico. Isso é totalmente prático e fundamental para a gente aplicar no nosso dia a dia, para a gente perceber esse ciclo acontecendo no nosso dia a dia, tá? E aí, o que acontece? Os sentimentos são aquilo... Deixa eu ver se eu só não pulei nada. Não pulei. Os sentimentos são aquilo que são mais imediatos para a gente perceber. Então, no geral, a gente consegue perceber mais facilmente o que nós sentimos, porque a gente sente, não tô bem. A gente sente, nossa, tô angustiado. Às vezes a gente não fala isso, mas a gente percebe se a gente não tá bem, não é verdade? Então, os sentimentos nessa equação aí é o que, se a gente parar, tá mais pra fora, né? Assim, é o que é mais fácil da gente parar pra identificar. É o que a gente tá sentindo. Então, qual que é o que você vai fazer? Eu vou dar aqui ferramentas para você conseguir entender e lidar com esse processo todo que eu falei aqui. Eventos, pensamentos e crenças, sentimentos e comportamento. Qual que é o passo? Primeiro passo, identificar os sentimentos, porque eles aparecem mais facilmente. Aí você identifica, nossa, tô me sentindo mal, né? A gente chama de disforia, disfórico. Tô disfórico. É um sentimento... Tá bagunçado. É um sentimento que tá fora do normal ali. Tá me aparecendo. Seja... o que pode ser?
aquilo tudo que a gente já falou aqui, né? Medo. Nossa, o que eu tô sentindo? Pra perceber. Tô sentindo medo. Tô angustiada. Tô preocupada. Tô frustrada. Tô triste. Tô ansiosa. Sim, você vai perceber o sentimento. Vai aparecer. Quando você estiver sentindo isso, quando você estiver se percebendo disfórico ou disfórica, ou pode ser se no momento do sentimento em si você não conseguir parar para fazer essa análise, porque no começo é difícil, no começo o processo acontece todo, o evento, o pensamento, o sentimento e o comportamento, e só depois que a gente para e fala, putz, né? Fiz o que não devia, ou nossa, e a gente não, às vezes, no começo, quando tá no começo do nosso treino emocional, não é fácil na hora você parar pra lidar com ele. Mas pode ser depois, tá? Então não precisa ser no momento, se você não conseguir na hora parar. Mas depois, vamos supor, teve uma situação ou um dia que você ficou muito mal, se sentiu muito ansioso. Até se vocês quiserem colocar aí, por exemplo, qual o sentimento negativo que vocês estão sentindo mais, talvez? Né? Você ouvindo aqui o que nós estamos falando, parando para avaliar, o que tá vindo mais forte para você nesses dias? Quais sentimentos negativos que estão sendo mais fortes em você nesses dias? Você consegue identificar? Você consegue escrever aí, por exemplo, alguns deles? Apareceu aqui ansiedade, pode ser, né, angústia, medo, nesse tempo de pandemia pode ser medo, enfim. Então você vai perceber o sentimento, e nesse momento você vai parar e se perguntar, o que tá passando pela minha cabeça agora? O que tá passando pela minha cabeça? E aí, quando você se faz essa pergunta, você vai começar a encontrar os pensamentos. Escreveram aqui culpa, frustração. Uma pessoa colocou frustração e já colocou o motivo, que é o evento, com a escola que coloquei meus filhos. Esse é o evento que desencadeou a sua frustração, tá? Então, aqui a gente já consegue encontrar duas partes dessa equação aqui. Irritação, insegurança. Então, aí, você para e pergunta, quais são os pensamentos que estão passando pela minha cabeça quando eu me sinto mal? Quando eu estou me sentindo mal, o que está passando pela minha cabeça? Ao responder essa pergunta, você vai achar os seus pensamentos e crenças que estão por trás desse sentimento. Então, que pensamentos que podem ser? As crenças são coisas mais fundamentais, tá? Então, pensamentos automáticos que podem ser, por exemplo, tô triste porque tô culpada. Eu atendi uma mãe essa semana que falou que estava se sentindo culpada por não saber como lidar com os comportamentos desafiadores da sua filha. Então ela dizia, eu sinto muito mal, eu me sinto uma péssima mãe e eu me sinto muito culpada por não saber lidar com os comportamentos desafiadores da minha filha. Minha filha só tem tantos anos, eu não sei o que fazer, eu não consigo fazer isso, não consigo. Todas essas justificativas do sentimento são pensamentos automáticos. Não sei lidar com o comportamento da minha filha. Coloquei meus filhos numa escola que me arrependi. Ou tô com medo, tô sentindo medo, porque por causa da pandemia, tá um caos, tô com medo de pegar o vírus, tá todo um monte de gente morrendo. E deixa eu te dizer, quanto mais você se faz essa pergunta, quanto mais você identifica os sentimentos e você começa a se perguntar isso, mais fácil vai ser você achar os pensamentos. No começo pode parecer difícil, tipo, não sei o que tá passando pela minha cabeça agora, não sei quais são os pensamentos. Mas quanto mais você fizer esse exercício, mais fundo você vai entrando naquilo. E outra coisa, às vezes, a resposta que você tem para aquele sentimento no primeiro momento, é uma resposta só inicial, é uma resposta superficial. E quanto mais você para se questionar nos momentos em que você sente isso, mais fundo você vai entrando e você vai acessando crenças que estão lá. Então, por exemplo, quando essa mãe falou para mim, eu tô me sentindo culpada porque não sei lidar com o comportamento desafiador da minha filha.
Então, o sentimento é a culpa, porque não sabem lidar. O pensamento é não sei lidar. E o que crença que está por trás desse comportamento? Que vocês acham? Desse comportamento não, desse pensamento. Que crença mais nuclear que está por trás desse pensamento não sei lidar com o comportamento da minha filha? Ela mesma falou, na verdade, me falando sobre a situação. Eu sou uma péssima mãe. Essa é a crença que está por trás. Eu sou uma péssima mãe. Então, quais são as crenças nucleares que muitas vezes acompanham os sentimentos negativos? Crença de desvalor, eu não sou boa o suficiente, eu sou incapaz, eu não sou amada ou amado, eu não sou importante. Crenças a respeito do mundo, as pessoas, né? O mundo é ruim, as pessoas são ruins, as pessoas não me amam, enfim. E quanto mais fundo você for se questionando o que está passando pela minha cabeça, mais você vai conseguir acessar as suas crenças e os pensamentos que estão originando esses sentimentos. Entende? E aí, você vai parar para se perguntar e se analisar. Crenças do seu coração, quando a gente não para questionar esse ciclo, a gente entra nele de maneira inconsciente e a gente reage. A gente fica reagindo ao que a gente sente, a gente normalmente fica alimentando essas crenças aqui. Então, as crenças e pensamentos que estão originando seus pensamentos e sentimentos negativos, eu quero dizer para você, nem sempre elas são verdadeiras, nem sempre elas são saudáveis, nem sempre elas são funcionais. E a maioria das vezes nós podemos mudar a forma de enxergar. A maioria das vezes nós podemos mudar esses pensamentos, mudar a forma de olhar para essa situação que está aparecendo para você. E podemos reagir diferente. Então, quando eu só reajo com base no que eu estou pensando e sentindo, normalmente eu entro no ciclo e fico reproduzindo a mesma coisa. Então, tô me sentindo ansiosa, tô me sentindo culpada por ser uma péssima mãe. Vamos pegar o exemplo. Tô me sentindo culpada por ser uma péssima mãe, porque não sei lidar com o comportamento da minha filha, porque eu sou uma péssima mãe. E é isso que eu acredito. Aí, qual que é o evento desencadeante dessa crença e desse sentimento? O mau comportamento do meu filho. Aí, toda vez que meu filho se comporta mal, eu não sei o que fazer com isso. Oi. Eu vou terminar do seu quarto. Tá, conversa com o papai. O meu filho entrou aqui. Toda vez que eu entro nesse ciclo, eu penso, eu reforço. Aí tá, minha filha se comporta mal, não sei o que fazer, sinto que eu sou uma péssima mãe, me sinto culpada e reajo com base naquilo. Reajo, quando eu tô reagindo, normalmente o meu comportamento vai ser disfuncional, não vai ajudar, ele vai piorar esse ciclo e aí eu vou ficar nesse ciclo. Aí toda vez que ela se comporta mal, eu acredito mais ainda nisso, reforço ainda mais meus sentimentos negativos, eu me comporto ainda mais do jeito que não é, e aí vai. Você entende o ciclo? Você entende como que aí a gente vai perpetuando o sentimento, vai perpetuando a crença e o pensamento, e o evento vai reforçando cada vez mais a minha crença. E eu acho, viu como eu sou uma péssima mãe? Viu como eu não sei mesmo? Viu como eu sou incapaz? E aí a gente vai nesse ciclo. Aí quando a gente para perceber o ciclo e a gente para questionar e entender, olha só, esse tipo de pensamento, esse tipo de crença limitante, ele não pode ter lugar, né? A gente não pode alimentar ele dentro da gente. A gente precisa identificar para perceber outras maneiras de enxergar isso, para perceber outras formas da gente olhar para essa situação que está acontecendo e para isso que eu estou pensando. Se eu penso para eu mudar essas crenças e esses pensamentos, eu preciso me questionar e entender que nem tudo que eu penso é verdadeiro. E na verdade, boa parte do que eu penso que me traz angústia, pode ser encarado de uma outra maneira. Eu posso aprender a pensar de outra forma. Eu posso aprender a acreditar de outra forma que vai ser mais funcional e mais saudável para mim. Você tá me entendendo? Tá fazendo sentido para vocês aí o que eu tô falando até agora?
Vocês estão conseguindo entender esse ciclo, esse processo? Como que ele acontece? Entendo, tô me encaixando nisso no momento. Que ótimo, Márcia, que ótimo, porque na verdade a gente precisa se enquadrar para a gente se identificar, para a gente conseguir sair do ciclo, né? E na verdade a gente precisa se enquadrar nele o tempo todo, né? Eu faço isso o tempo todo. Isso é educação emocional, isso é a gente aprender a lidar com a gente mesmo. Pois bem, vamos continuar então. Aí, tá fazendo sentido? Muito sentido, muito sentido, sim. Então, beleza. Qualquer dúvida, vocês me perguntam. Vamos continuar. Aí, então, comece a perceber que a questionar os seus pensamentos, tá? E duvidar deles, porque isso é muito importante. A gente precisa questionar o que a gente pensa. Nem tudo que nós pensamos é verdade, é verdadeiro, é saudável, faz bem. E a gente não pode alimentar dentro de nós qualquer tipo de pensamento. Então, às vezes a gente pensa, por exemplo, assim, outro exemplo, em relação à pandemia. Não, vocês colocaram aqui. Se vocês quiserem me dar exemplos práticos, eu posso até... eu vou usar o exemplo aqui de uma pessoa que comentou da escola, que foi a pessoa que colocou mais coisas aqui. Se você quiser colocar outros exemplos seus que você está passando, que você identifica, bota aqui que a gente vai avaliar. Mas aqui, teve uma pessoa que colocou que estava se sentindo, acho que foi Elionai, né? Que colocou que estava se sentindo culpada com a escola, frustração com a escola que coloquei os meus filhos. Então, sente qual que é o evento desencadeante. Aí, vamos supor, o evento desencadeante, na verdade, pode ser várias coisas. Cada vez que aconteceu uma coisa ruim na escola que você achou que é ruim, que você fez a escolha errada, cada vez que aconteceu uma coisa que reforça esse pensamento, que você está frustrada, que você fez uma escolha errada, você vai se sentir, vai levantar esses pensamentos. E aí, o que está por trás? Pode ser o quê? Que crenças que pode estar por trás disso? Pode ser crença que eu sou uma mãe ruim porque eu fiz essa escolha, eu não sei fazer boas escolhas, eu não posso errar, errei, então eu me desvalorizo por causa desse erro que eu cometi, por exemplo, coisa e tal. Aí, me sinto mal, me sinto frustrada e isso não vai te ajudar a lidar com a questão. Quando você começa a questionar de uma maneira prática e entender o que eu posso fazer com isso então, como que eu posso enxergar isso de uma maneira mais saudável, ao invés de ficar entrando nesse ciclo que não vai me levar a lugar nenhum. Aí a gente para se perguntar da onde vem e o que eu posso fazer então com isso. O que eu vou fazer com isso que está me aparecendo aqui? Que pensamentos que eu posso colocar no lugar desses que estão me aparecendo aqui? Como que eu posso avaliar essa situação? No caso da culpa, não sinto que a necessidade deles está sendo atendida lá na escola. Então, vamos avaliar essa situação aí, Eliana. E na situação da culpa materna lá, que eu falei com vocês da mãe que eu conversei. Então, o sentimento era a culpa que vinha Se eu paro para questionar, eu vou entender e a reavaliar e perceber o que está passando dentro de mim, como eu posso lidar com isso de forma diferente. O que eu falei para ela foi, olha, o fato de você não estar sabendo lidar com o comportamento desafiador da sua filha demonstra o quê? Demonstra que você é uma péssima mãe? Não demonstra que você é uma péssima mãe. Demonstra que você não está tendo as ferramentas necessárias, que você não aprendeu aquilo que você pode usar nesses momentos desafiadores com a sua filha. Então, quando eu consigo olhar para a situação de um outro exemplo, numa outra perspectiva, aí eu consigo perceber, eu não sou uma péssima mãe por causa disso. Eu só não estou sabendo lidar. Se eu não estou sabendo lidar e eu não preciso me sentir culpada por isso, porque eu não sou uma péssima mãe, eu só não sei lidar. Por que eu não sei lidar? Porque eu não aprendi, porque não me foi ensinado. O que eu posso fazer então diante disso? Como que eu posso resolver esse problema? E aí a gente entra numa outra etapa
da resolução da questão, que é o que eu posso fazer de prático em relação a isso que está me angustiando, o que eu posso fazer de prática em relação a isso que está me deixando ansiosa. Uma coisa que eu posso fazer de prática é questionar os pensamentos e crenças que estão derivados dele e, entendendo a situação, da onde ela vem, da onde ela surge, o que eu posso fazer então com isso de prático que pode me ajudar a resolver essa questão que está me angustiando. No caso da mãe, qual que ela pode fazer? Não sei lidar, identifiquei, não sei lidar, tá difícil. Não sei, não é porque eu não sou uma péssima mãe, é simplesmente que eu não aprendi. Então, o que eu posso fazer? Posso aprender. Então, eu vou mergulhar e vou aprender. Se tá difícil, isso é uma oportunidade para eu aprender, crescer e evoluir. E foi o que eu falei para ela. A gente encara, às vezes, essas situações como, nossa, eu sou uma pessoa ruim. Não, isso é uma coisa muito boa. Não sei lidar, tá sendo muito difícil, tá sendo muito desafiador. Ótimo. Porque eu posso aprender, ótimo, porque eu posso aprender com ferramentas novas, aprender a lidar com esse sentimento, com esse comportamento. Eu não sou obrigada a saber, eu não nasci sabendo, ninguém me ensinou, então agora eu posso investir nisso e aprender isso, entende? E aí, todas as vezes que eu me senti, já vou ver os comentários de vocês aqui, todas as vezes que eu me senti frustrada, que eu me senti culpada quando a minha filha fizer um comportamento desafiador, o que eu vou fazer? Eu vou parar, vou avaliar. Ela tá desafiando, tá me desafiando. Não tô sabendo como lidar. Tô me sentindo culpada, nanã. Ao invés de eu reagir, eu paro pra pensar, não sou uma péssima mãe. E eu estou aprendendo. E eu vou continuar aprendendo. Entende? E aí a gente muda o caminho desse ciclo. A gente quebra esse ciclo e a gente vai para um caminho mais funcional, que é mais saudável para nós. Frustração com algo que não deu certo e pensamento, nada que eu faço dá certo. Exemplo aqui, ó, maravilha. Então, no teu caso ali, por exemplo, Leonai, não sinto que as necessidades deles estão sendo atendidas. Então, vamos ser prática em relação a isso. Fiz uma má escolha, por exemplo. Né? Eu não preciso me sentir mal e culpada por causa disso, porque todas as pessoas fazem escolhas na vida que depois vai ver que não é bom. E isso faz parte da vida. Talvez você não tinha todas as variáveis para saber que essa seria uma má escolha. Talvez você não percebeu coisas que agora você está percebendo e tá tudo bem. Todo mundo faz escolhas erradas na vida. Então isso não te desvaloriza, isso não te desmerece, isso não faz de você uma má mãe, uma má pessoa. E o que você pode fazer com isso então? E aí a gente vai lidar com as soluções. Quais são as minhas possibilidades? Será que eu posso mudar então meu filho de escola agora? Quais são as possibilidades? O que eu posso aprender com essa situação para nas próximas vezes eu lidar e fazer escolhas melhores então em relação à escola? O que eu vou perceber quando eu for escolher escola para o meu filho? Será que eu posso tirar ele dessa e colocar em outra? E achar uma que tenha essas características que eu quero que tenha? Entende? E a gente vai ser prático e a gente vai encontrar soluções. E o que acontece muitas vezes? Nossa mente, ela fica muito negativa. Não tem como, não tem saída. Não, é que esse problema aqui, ó, você não sabe, esse problema aqui não dá pra resolver. Não tem o que fazer, não dá pra, eu quero dizer, tudo tem algo pra gente fazer, não algo pra gente fazer, mas tem uma forma da gente lidar com aquilo que seja mais saudável e que nos dê perspectivas diferentes. A gente sempre pode olhar por outras perspectivas diante de situações, problemas na nossa vida, entende? Sempre existem outras perspectivas e sempre existem saídas dentro das nossas realidades. Então não posso mudar de escola agora. Pois é, então o que eu posso fazer? Eu posso fazer isso. Posso ajudar meu filho em relação a isso. E aí você se resolve com aquela situação, entende que o que pode fazer está sendo feito, enfim. Olha aqui. Tem exemplo assim, ó. Frustração com algo que não deu certo e pensamentos, nada que eu faço dá certo. Aí, ótima coisa para ressignificar. Fiz evento desencadeante. Fiz uma coisa errada. Que não deu certo, não errada, às vezes nem fiz errado, mas só não teve um bom resultado aquilo que eu fiz. O evento desencadeante, pensamento que surgiu, nada que eu faço dá certo. Na verdade é uma crença nuclear isso aí. Nada que eu faço dá certo. Sentimento, frustração
comportamento pode ser evitação, não vou tentar mais nada, vou ficar imóvel, não vou aceitar desafios porque tenho medo de me frustrar e não dar certo, porque nada que eu faço dá certo. Não vou pra frente e vou ficar estagnada, não consigo tomar decisões, etc e tal. Tá vendo? O ciclo do que a gente tá conversando aqui, evento, pensamento, sentimento, comportamento. E aí, se a gente o que a gente tem que parar para identificar isso e questionar essas crenças e pensamentos que estão aqui. Nada que eu faço dá certo, tá? O evento desencadeante deu alguma coisa errada. Como que eu posso enxergar isso de uma maneira diferente sem ser nada que eu faço dá certo? Porque eu quero dizer, todas as pessoas erram. O fracasso faz parte da vida. Todas as pessoas fracassam na vida. Você sabia disso? Todo mundo fracassa. Eu já fracassei em muitas coisas e tenho certeza que você já fracassou em muitas coisas. E o fracasso faz parte da vida pra gente aprender. Se a gente não fracassar, a gente não pode avaliar e aprender. E faz parte, não te desvaloriza, né? Então a gente vai ressignificar tudo isso, entende? Esse é o processo que a gente pode fazer com todas as situações que acontecerem na nossa vida, que estiverem nos angustiando muito, nos paralisando, nos deixando ansiosos, nos deixando com medo. O que eu posso fazer a respeito disso? Como eu posso encarar isso de uma maneira diferente? E aí, pra gente mudar os nossos... aí entra também nossas crenças a respeito da nossa fé, né? Aí entra na nossa crença de valor, de quem nós somos, do que nós podemos, entra muitas coisas relacionadas à nossa fé, ao nosso relacionamento com Deus, a como a gente se enxerga. E aí a gente pode ressignificar muitas crenças. Porque às vezes a gente fala, eu acredito que Deus me ama, por exemplo, né? Só que na verdade, lá no nosso coração a gente não acredita. E quando as coisas acontecem, tem eventos desencadeantes, o que desperta dentro de nós é o que realmente a gente acredita, as nossas verdadeiras crenças, que é não sou amada, não sou importante, não dou conta, não vou fazer, sempre faço errado, e que são todos, na verdade, pensamentos que são equivocados, que são mentirosos, porque não existe ninguém no mundo que sempre faz tudo errado, e nem ninguém no mundo que sempre faz tudo certo. Enfim, Dai, ela colocou aqui, culpa, estamos passando por um momento complicado, estou com 2 crianças e um adolescente, não consigo conciliar tudo, me sinto muito cansada. Então, comece a se questionar, você está sentindo culpa, qual é o evento desencadeante? É quando você não consegue conciliar tudo, é quando você tem muita coisa para fazer, termina o dia e você sentiu que não fez e se sente cansada por muitas coisas que tem para fazer. Então esses são os eventos desencadeantes que estão desencadeando pensamentos e crenças. Então você tem que parar para se questionar diante desses sentimentos de culpa, o que está escondido aí embaixo de crença e pensamento. Né? O que está escondido aí de quem esse pensamento? Comece a se questionar porque você vai encontrar respostas. E aí, quando você encontrar as respostas, minha crença não dou conta, não sou uma boa mãe, não sou uma boa pessoa, não sou capaz, vamos supor. Aí, o que você vai fazer? Então, eu já tô me encaminhando pro final da live aqui. Depois eu vou falar tudo, os passos que a gente conversou. A gente pode anotar esses pensamentos e crenças, tá? Anotar num papel esses pensamentos e crenças que a gente encontrar que são negativos, que não são saudáveis, que são equivocados, que estão nos angustiando. E aí, a gente questioná-los. Então, anota no papel, fica mais fácil, tá? Então, a dica que eu dou pra você é, anota no papel. Todas as vezes que você parar, perceber que você está culpada, angustiada, no meio do dia, foi um dia muito ruim, que você está se sentindo mal, para e se pergunta, por que eu estou me sentindo mal? O que está passando pela minha cabeça? Sou uma mãe má, não consigo fazer as coisas, isso, aquilo. Anotou? E aí você vai questionar isso.
Aí você consegue olhar para isso no papel, enxergar o que está passando na sua cabeça e consegue contrapor, encontrar outras coisas, outras maneiras de você pensar. Ó, o Leandro escreveu aqui em relação às coisas da Dai ali, ó. Uma forma que pode ser de enxergar. Não precisa conciliar tudo, mas fazer o que pode. E aí a gente entra nessa questão. Que mãe, né, pai, diante de pandemia, de trabalho, que tem que conciliar trabalho, casa, família e tudo mais, que consegue conciliar tudo, né? A gente não consegue mesmo conciliar tudo e tá tudo bem. E o que eu posso fazer então para me ajudar nessa rotina? Isso não faz de mim uma péssima pessoa, uma péssima mãe. Então, de prática, o que eu posso fazer que pode me ajudar nessa rotina louca? Posso encontrar pessoas para me ajudar? Uma rede de apoio? Essa é uma possibilidade? Posso estudar para, educação emocional, para aprender a lidar com tudo isso que eu estou passando de uma maneira mais saudável? Posso fazer isso? Posso lidar com os desafios dos meus filhos, aprendendo ferramentas para lidar com eles de um jeito que seja mais saudável, menos estressante, mais leve, que tenha melhores resultados? Posso contar com a ajuda de outras pessoas, né? Enfim, o que eu posso fazer? Que passos que eu posso dar que podem me ajudar a resolver essa questão e, solucionando esse problema, enxergar ela de forma diferente? Entende? Tá fazendo sentido para vocês aqui, gente? Comenta aí se tá fazendo sentido. Escreve, então, no papel e começa a questionar. E aí, o que você vai fazer? Na frente desses pensamentos... A Elianai colocou aqui uma ótima alternativa também que pode te ajudar. Escrever as coisas mais importantes da minha rotina. Então, o que eu preciso fazer que é mais importante? Mais importante é ter um tempo de qualidade com os meus filhos ou lavar a louça antes de dormir, né? Tem gente que fala, não tenho tempo de ter tempo de qualidade, não consigo parar. Mas às vezes, porque não consegue deixar as coisas fora do lugar, por exemplo, né? Então a gente vai ter que se questionar tudo isso. Na terapia eu faço isso passo a passo, com cada pensamento, com as pessoas, tudo que elas me trazem a gente vai desconstruindo, enxergando, olhando, passo a passo, cada coisa que vem, que coisas que a gente pode fazer, que passos que a gente pode tomar. Separar um tempo para fazer algo que gosta, ó, tudo dica para você que pode te ajudar. Separar tempo que fazer algo que gosta para renovar as energias, né? A Gi colocou que isso é super importante, para mim faz muita diferença. Então você vai encontrar soluções, passos que podem te ajudar e outras maneiras de olhar para esses pensamentos e crenças que talvez estejam te limitando, né? A respeito de você mesmo, do seu valor, da sua identidade e tudo mais. E aí, o que você vai fazer? Escrever aqui os negativos e você vai escrever na frente outras formas de lidar com isso. Como que você pode enxergar isso de uma maneira diferente? Então não sou uma péssima mãe, na frente. O fato de não saber lidar com alguns comportamentos do meu filho não me faz uma péssima mãe. O que eu posso fazer com isso? Aprender ferramentas que podem me ajudar na prática. Por exemplo, esse é um exemplo. Tô me sentindo muito ansiosa com a pandemia, com medo de pegar o coronavírus. Alguém colocou de coisa financeira, né? Ansiedade pela questão financeira. Aí, como que eu posso olhar para isso? O que eu posso fazer em relação a isso? Olha, já tô fazendo tudo assim, né? Tô me empenhando, tô trabalhando, tô dando o meu melhor e tal. Como que eu posso enxergar isso? Que os frutos vão vir, que os resultados vão vir, que eu posso fazer alguma outra coisa que eu não tô fazendo? Ou não? Isso é o máximo que é o mais inteligente que eu tô fazendo. Posso estudar outra coisa? Enfim. Aí, gente... Oi, Sara, tudo bem? Esse é o processo de desconstrução e reconstrução que, se você... seja bem-vinda aí, Sara. Cheguei super atrasada, mas cheguei. Muito bom. Seja bem-vinda. Depois a gente vai salvar e daí você pode ver, tá bom? O restante. E o que você não viu até agora. A gente vai nesse processo de desconstrução e isso é o que... você vai precisar treinar, que não acontece do dia para noite. Que vai acontecer daí?
você vai começar a perceber com mais facilidade o que está acontecendo, que está desencadeando pensamentos e crenças, quando você fica se sentindo mal e o que você faz com isso. Daí, quando você sentir o sentimento negativo, você já vai pensar, já vai ter na sua mente outros pensamentos que você pode direcionar a sua mente naquele momento que são mais saudáveis. Entende? Se você anota isso num caderno, fica mais fácil ainda. Então, na hora que veio o sentimento negativo, então, pensei, né? E veio a crença, engatilhou lá a crença e o pensamento negativo. Você percebeu o sentimento e o pensamento negativo, você consegue parar e falar, não, essa não é a melhor forma de enxergar. A verdade é essa. E você vai constantemente se lembrar disso. Você vai tirar a tua mente daqui e você vai levar ela para lá. Você entende? Esse é um movimento que você pode fazer conscientemente. Conscientemente você pode treinar a sua mente. Não é aqui que eu quero ir, eu vou pra cá. Isso aqui que é melhor, é mais saudável pra mim, é aqui que a minha mente vai ficar. É aqui que eu vou prender a minha mente, né? É aqui que ela vai ficar. E aí você faz isso repetidas vezes, até que isso se torne o seu pensamento automático. Você entende? Até que você modifique aquilo que tá dentro de você, a sua crença limitante, né? O seu pensamento automático que tá ali te fazendo mal, que tá fazendo você enxergar aquilo de uma maneira que não é saudável para você. Entende? Então, é um exercício que a gente precisa fazer o tempo todo. Outra coisa que pode ajudar é você fazer a lista, pensamentos negativos e crenças negativas e coisas que você vai substituir, verdades, pensamentos mais verdadeiros, mais saudáveis, mais funcionais para você em relação àquela situação. E coisas que você pode fazer em relação a isso. Olha, versículos bíblicos nessa hora, com certeza eu uso muito, tá? Eu uso muitos versículos bíblicos. Por quê? Porque essa é a base daquilo que eu acredito, das minhas crenças. O que eu acredito? Que Deus é bom, eu acredito que nele, né? Enfim, eu tenho tudo que eu preciso, que eu posso confiar, que eu posso descansar. E pode pegar versículos bíblicos nessa hora que tem a ver com esses pensamentos negativos para você substituir. E aí, uma dica que eu dou para você é o seguinte: você pode anotar essas coisas que você quer focar sua mente nelas. E quando surgiu o pensamento negativo, você perceber, tô ansiosa por isso, o evento desencadeou meu pensamento, tô ansiosa, tô angustiada. Naquela hora, se for possível, você pode pegar lá o teu caderninho para você ajudar você a focar sua mente naquilo que é mais funcional e melhor para você. E além naquele momento você conseguir usar aquilo, você pode fazer isso antes de dormir e na hora que você acorda. Você pode meditar nesses pensamentos, entende? E em momentos que não sejam necessários. Você pode ir se alimentando dessas coisas, colocando essas coisas dentro de você, dentro do seu coração, na sua mente, para que elas possam ir se tornando mais naturais para você. Para que você consiga ir substituindo aquilo que está de negativo. Um livro muito legal que fala sobre esses pensamentos é As Leis Dinâmicas da Prosperidade. Eu amei. Fala muito de Jesus e cita muito a Bíblia. Eu não conheço esse livro, nunca li, mas a Sara deixou uma dica aqui, caso vocês queiram ver, né? Então, se alimente disso quando você acorda, se alimente disso antes de você dormir. E vá fazendo isso consistentemente, pacientemente, medita. Esse tempo de meditação é o meu tempo de oração. É o tempo que eu passo, que eu me conecto com Jesus. Você pode colocar uma musiquinha lá de fundo, relaxante. Você pode sentar, né? Relaxar lá na sua cadeira, na sua cama, fechar seus olhos. E aí você pode levar a sua mente nessas coisas, sabe? Nesses pensamentos. Você pode levar a sua mente em Jesus, no seu relacionamento com Ele, e se alimentar a sua mente de pensamentos que são funcionais e que é aquilo que você precisa diante daquilo que você está passando, entende? Gente, basicamente é isso que eu tinha para falar. Obviamente, como eu disse para vocês,
Poderia falar mais 1 milhão de coisas aqui que não dá e que, porque a gente não tem tempo. Quais são os passos que eu falei? Só para lembrar para você. Perceber, parar para perceber os sentimentos, reconhecer e admitir, não tem problema ter sentimentos ruins. Assumir a responsabilidade pelo que sente e pensa e não culpar os outros por isso. Entender esse ciclo e identificar ele na sua vida. Evento, pensamento, crença, sentimento e comportamento. O que você faz com isso, tá? Porque daí o comportamento é o que eu tô fazendo, o que eu tô fazendo diante desse ciclo todo. Tô fazendo isso que não tá sendo bom pra mim. Então, o que eu posso fazer de diferente? Você entende? E aí, você mudando o seu comportamento, você mudando a sua atitude em relação a isso, isso também vai ajudar você a mudar pensamentos, sentimentos e crenças, tá? Então, como que você muda todo esse ciclo? Mudando seus pensamentos e crenças, desse jeito que eu falei pra você, anotando e substituindo, fazendo isso, meditando neles. E como que você muda todo esse ciclo? Fazendo coisas diferentes, que é se perguntando o que eu posso fazer em relação a isso, que seja mais útil, que seja mais saudável. Posso aprender então ferramentas diferentes para lidar? Posso então mudar meu filho de escola? Posso então fazer uma outra coisa em relação à minha vida financeira? Entende? Posso isso, posso aquilo. Isso aqui é o que eu posso fazer e estou conseguindo fazer isso em pequenos passos consistentemente. Ótimo, então eu vou descansar nisso, vou entender que isso é suficiente, né? E que, enfim. Então, essas duas coisas básicas. Mudar pensamentos e crenças e mudar a nossa atitude em relação a eles e se questionar, ok? Faça isso de manhã, alimente disso de manhã e à noite, se alimente disso o tempo todo, quanto mais você vai conseguir mudar facilmente, ok? Bom, gente, se vocês têm dúvidas, podem perguntar aqui. Eu quero falar para vocês uma coisa muito importante também. Olha só, Sara. A Sara colocou aqui, esses momentos me fez conhecer a Fer. Estava mais que precisando e Jesus me apresentou você. Que ótimo, Sara. E eu também. Esses momentos, você vê que esses momentos de crise, gente, de ansiedade, tal, são momentos que são, na verdade, podem ser muito bem aproveitados para nós. Porque a gente pode aprender e crescer muito com eles, se a gente começar a ter uma atitude mais saudável em relação a eles. Então, foi o que aconteceu comigo também, né? Tive a crise lá com relação ao meu filho, que não sabia lidar, tava me sentindo muito cansada, muito sobrecarregada. E o que isso fez comigo? Meu Deus, revolucionou a minha vida, o meu relacionamento, porque eu comecei a enxergar de maneira diferente, ter atitudes diferentes, encontrar ferramentas para lidar e esse ciclo mudou. Eu podia estar nesse ciclo até hoje, morrendo, acabada, mas a gente pode quebrar este ciclo. E os sentimentos, no fim, os sentimentos negativos, eles podem ser muito úteis, muito úteis na nossa vida por conta disso. Aí, eu quero falar uma coisa muito importante pra vocês, pra gente terminar, que que vai na semana, no dia 5 de abril, vai ter a Semana Fora da Caixa, né? Eu falei aqui nos stories só uma vez até agora. E o que vai ser? Vão ser 3 aulas online que eu vou disponibilizar para vocês, que vai ajudar vocês nesse processo, em relação especificamente à maternidade e à paternidade. Porque a gente tem falado muito aqui que as nossas crenças e pensamentos negativos nos limitam em relação ao nosso comportamento, o que a gente pode fazer. E a gente precisa assumir a nossa responsabilidade enquanto pai, enquanto mãe. A gente precisa encontrar ferramentas para lidar. Então, nesse ciclo, sabe? Eu tô me sentindo muito cansada com meu filho, tá um horror, não sei o que fazer, não sei o que lidar. O que você pode fazer em relação a isso? Aprender como lidar. Aprender como lidar. É possível aprender. E lá na Semana Fora da Caixa, a gente vai falar sobre crenças equivocadas que limitam a nossa maternidade e paternidade, para lidar com esses sentimentos negativos que surgem diante da maternidade e da paternidade de uma maneira mais saudável. E a gente pode crenças e sentimentos, e a gente vai aprender ferramentas também para a gente lidar com os nossos filhos de uma maneira mais saudável, que tenha melhores resultados e nos faça, né, nos tire desse ciclo de cansaço, de culpa, nos tire desse ciclo de estresse com os nossos filhos, para a gente conseguir lidar de maneira mais saudável
nesse processo de educar, tá bom? Então, ó, a Márcia Quadra colocou, tô dentro. Então, Márcia, vamos junto, Márcia. Conversamos essa semana, né? Eu quero dizer pra você, é possível mudar esse ciclo que vocês estão. É possível, Márcia. Tá, eu ia falar Marta. Então, dá pra vocês se inscreverem no link lá na minha bio. É só fazer a inscrição. Só vai receber e participar das aulas quem fizer a inscrição lá. É gratuito, não tem custo nenhum. E só que precisa colocar fazer a tua inscrição, que não vai ser aqui no Instagram, não vai ficar disponibilizado para todo mundo, tá bom? É só para quem fizer a inscrição, para receber as 3 aulas, que são aulas gravadas, que você vai receber, tá bom? Por e-mail, daí tal, então, tipo, precisa fazer a inscrição lá pra gente poder te enviar durante a semana. Aí a gente vai conversando, vai ter um canal de comunicação ali nas aulas que a gente vai poder tirar dúvidas e tudo mais. Vai ser muito bom, vai ajudar vocês nesse processo, tá bom? Gente, vocês têm sobre a live alguma dúvida, alguma coisa que vocês queriam perguntar, pode perguntar. Fez sentido? Te ajudou? Por favor, façam isso. Pega o caderninho, gente, termina daqui, sai da live. Não sai assim, que legal esse conhecimento. Pega lá a tua folha, amanhã se perceba, começa a se observar, começa a se questionar, começa a perceber o que você sente, da onde vem, faça esse exercício. Eu posso garantir para você que se você começar a fazer, se você colocar em prática, isso vai fazer a diferença no seu dia a dia, vai te dar ferramentas diferentes, vai te ajudar. Se você precisa de ajuda mais específica, te dá a mão ali, a gente faz atendimento individual também, enfim. Mas, gente, anota, faz isso que eu dei pra vocês de dica, porque vai fazer bastante diferença. E entenda que é processo, que não acontece do dia pra noite, tá bom? E é treino. No começo pode parecer difícil, no começo vai ser mais duro, mas continua, porque vai se tornar mais fácil, vai se tornar mais automático. Eu faço isso que eu tô falando pra vocês aqui, gente, sempre, sempre, sempre. Eu uso isso aqui muito na minha vida o tempo todo. Todas as vezes que eu me sinto muito angustiada, que eu percebo que eu tô disfórica, eu paro e me pergunto, por que eu tô sentindo isso? Da onde que vem? O que eu posso pensar a respeito disso? Como que eu posso... Entende? E isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença no nosso dia a dia. Nos faz ser pessoas mais funcionais e, enfim, lidar de uma maneira mais saudável com aquilo que a gente sente, com os problemas que a gente tem, com as nossas angústias e tudo mais, tá bom? Gente, mais uma live que todo mundo pode e precisa ver. Aí, ó, isso mesmo, compartilha com outras pessoas depois. Fez muito sentido, vou colocar e vou salvar, vou deixar salvo, tá bom? Ficamos aqui 8 minutos a mais, sempre eu falo bastante, né? É que tem muito conteúdo e dava pra falar muito mais, mas tá bom por hoje, tá bom? Muito obrigada pela presença de todos vocês, muito obrigada mesmo mais uma vez pelos comentários, pela participação, e depois compartilhe com quem você acha que pode ajudar. Parece que a relação com a gente mesmo muda, né? Nos tornamos melhores amigas de nós mesmos. Isso mesmo, Sara. Com certeza a gente se ajuda muito mais. E a gente consegue se aceitar, consegue lidar com os nossos perrengues, né? Isso mesmo, maravilha. Muito obrigada mais uma vez por vocês estarem aqui, pela participação. E um beijo. Obrigada por sempre compartilhar, Sara. E até semana que vem, tá bom? Beijo, tchau!